Existe uma lenda que acredito ser de conhecimento de todos vocês. Ela diz que se uma mulher der à luz a 7 filhas, e o 8º filho for o homem, ele não escapará da maldição que o aguarda, pois este se tornará um lobisomem. Há também uma outra versão dessa mesma lenda, em que um homem, cansado de ter apenas filhas, pediu ao diabo que lhe concedesse um filho homem, já que seus pedidos a Deus não estavam sendo atendidos. Esse desejo se realizou. Após ele ter 6 filhas, o 7º filho finalmente foi um menino, mas ele nasceu raquítico, faminto, muito pálido e diferente das outras crianças. Esse menino também se tornou um lobisomem. Outra lenda que também é muito conhecida, passada de boca em boca, fala de um filho que vivia desrespeitando a mãe e a odiava por algum motivo. Ele tramou contra ela, dizendo ao pai que a mãe estava se encontrando com um vizinho. Em fúria, o pai chegou em casa e tirou a vida da esposa, mas que nos últimos suspiros, a mulher rogou uma praga sobre o filho, dizendo que ele ficaria louco e viveria que nem um animal. E assim, ele também se transformou em um lobisomem. Essas lendas são bem assustadoras, não é mesmo? Além do mais, existem outras que se perderam com o tempo. Muitos acreditam nelas, enquanto outros a desacreditam. Mas de vez em quando, ouvimos falar de casos bem estranhos, até aqui mesmo no Brasil. E hoje, trago-lhes 3 desses causos muito arrepiantes. Histórias que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido por aí. Eu me chamo Samuel e o nome deste quadro é Causos Assombrosos. Você provavelmente não viu ou não se lembra dessa história, mas na época foi muito comentada e inclusive teve bastante repercussão. Trata-se de um caso real e documentado de ataque de lobisomem, que assustou por meses os moradores de São Cepé, uma cidade do Rio Grande do Sul. No dia 28 de janeiro de 2009, a jovem Kelly Martins, na época com 20 anos, foi atacada por uma fera muito assustadora, que deixou marcas pelo seu corpo. Porém, essa história não começou no dia 28, mas sim 2 dias antes. Em uma entrevista que Kelly deu para emissoras, ela afirmou que 2 dias antes de ser atacada por aquilo, uma coisa bem estranha apareceu na sua casa. Era de madrugada, quando ela acordou com barulhos estranhos e percebeu algo fungando e andando do lado de fora. Essa coisa, inclusive, tentou entrar na sua casa, chegando a quebrar uma janela de vidro. Sem saber do que se tratava, ela preferiu ignorar, e o tempo foi se passando, e cerca de 2 dias depois, o ataque aconteceu. Isso foi dia 28 de janeiro de 2009. Naquela noite, Kelly estava entrando em casa despreocupada, quando de repente, um bicho grande coberto de pelos a derrubou no chão e começou a arrastá-la para um matagal que havia nos fundos de sua casa. A jovem ainda tentou escapar, mas aquela besta era forte demais e a arrastava com muita força. Segundo o relato de Kelly, aquela criatura babava muito e fazia barulhos bem assustadores. Quando ela já estava sem esperança de ser salva, sua vizinha acendeu a luz do quintal para ver que barulho era aquele. E a fera que a estava arrastando soltou-a e saiu correndo,
embrenhando-se no mato, mas não como um homem sobre duas pernas, e sim de quatro, como um animal quadrúpede. E foi assim que ela conseguiu se salvar, pois se a sua vizinha não tivesse aparecido, o lobisomem teria carregado Kelly. O ataque daquele bicho assustou tanto a jovem Kelly que ela resolveu procurar a polícia, dirigindo-se a uma brigada militar para registrar um boletim de ocorrência. Nele, Kelly afirmou que o bicho a tinha atacado, arranhando seus braços e rosto. Dias depois, ela fez um exame de corpo de delito, que confirmou o ataque de uma criatura estranha, pois as marcas espalhadas em seu corpo foram realmente causadas por garras. A polícia suspeitou que aquele ataque pudesse não ter sido obra de um lobisomem, mas sim de um homem fantasiado. Mesmo assim, os policiais investigaram aquela região para ver se alguém andava se vestindo de lobisomem e assustando a população. Porém, no fim, não encontraram praticamente nada, nem o lobisomem, nem quem supostamente estaria se fantasiando. A jovem Kelly Martin chegou a fazer um esboço do bicho que a atacou, o qual você está vendo na tela. Pela imagem, dá para perceber que esse bicho se assemelha muito às características de vários relatos. Um bicho grande, com mais de 2 metros de altura, corpo coberto de pelos, pernas tortas como se estivessem quebradas, e uma cabeça que lembra muito a de um cachorro. Isso leva a crer que realmente era um lobisomem, pois além da sua aparência, ele tinha muita força para ser um animal comum. Afinal, arrastar uma jovem para o meio do mato não é qualquer criatura que conseguiria. Infelizmente, as reportagens que a jovem deu a diversas emissoras não estão mais no ar, e não sei o motivo para terem sido retiradas da internet. Posso especular que tenha sido por causa de chacota, ou pelo fato de que as pessoas não levaram a história a sério, mesmo com prova cabaz de que aquele ataque realmente aconteceu. Por isso, tenham decidido retirar as reportagens do ar. Mas esse caso é muito cabuloso e realmente assombrou São Cepé. No ano de 2017, o lobisomem foi um dos assuntos mais comentados em Guatemi, uma cidade do Mato Grosso do Sul. Segundo os moradores, um bicho grande e peludo estaria rondando pela região, chegando a atacar uma mulher que estava dentro do seu carro. O alvoroço foi tão grande que os moradores se armaram com foices e pedaços de madeira para poder caçar o lobisomem. Tudo começou após um áudio começar a circular pelo WhatsApp, contendo o relato da filha de uma pessoa que quase foi atacada por aquela criatura. Era dia 20 de fevereiro de 2017, no bairro Jardim Woloszewski Conrad, em Guatemi. Nesse dia, perto da meia-noite, a professora Regina de Abreu, de aproximadamente 55 anos, estava dirigindo seu carro até a casa de sua filha. Ela dirigia tranquilamente, com seu esposo do lado, quando de repente, um bicho que ela descreveu como muito grande
peludo e com focinho alongado, tentou abocanhar sua mão, que estava para fora do carro. Percebendo que seria atacada, Regina rapidamente recolheu seu braço e virou-se para ver o que era aquilo. Segundo ela, não deu para ver direito se era um cachorro ou um lobo-guará, mas afirmou que era uma criatura muito feia, diferente de tudo que já havia visto. Seu marido, que estava do lado, afirmou não ter visto praticamente nada. Moradores próximos disseram que viram a criatura grande e peluda se aproximar do carro dela e logo depois correr em direção do matagal. E imediatamente, os moradores afirmaram que era um lobisomem. Embora Regina tenha visto a criatura de perto, ela não confirmou que se tratava de um lobisomem. Apenas disse que era um bicho muito feio e diferente de tudo que já tinha visto. Após o relato da professora, fez com que os moradores do bairro ficassem alerta. Agora, todos estavam avistando a criatura, um bicho grande, peludo, que corria de 4 pelas ruas. Esse caso mexeu tanto com os moradores que eles resolveram se unir para caçar a criatura. Numa noite, armados de paus e foices, saíram à procura daquela criatura. Eles acreditavam que o lobisomem estivesse escondido em uma construção sem iluminação. Inclusive chegaram a gravar a caçada, a qual não tem acesso. Nesse vídeo, os moradores afirmaram ter visto um vulto negro saindo de uma das casas em construção e se embrenhando no mato rapidamente. Quando foram verificar de onde o vulto havia saído, os moradores encontraram uma marca de pata bem misteriosa. Além disso, não encontraram mais nada, embora estivessem prontos para qualquer eventualidade. Esse caso tomou tanta repercussão que os moradores registraram um boletim de ocorrência à delegacia de Iguatemi. No boletim, constava a informação de que aquela criatura, com a aparência da lendária figura do lobisomem, metade lobo, metade humano, havia sido avistada pelos moradores. Logo após o registro, uma equipe policial se destacou para o bairro onde o bicho havia sido visto. Segundo relatos dos policiais, ainda encontraram muitos moradores armados caçando aquela criatura. Eles chegaram a realizar rondas pelo local dos avistamentos, mas não encontraram nada. Com o passar do tempo, o caso foi ganhando ainda mais repercussão e começaram a surgir supostas explicações. Especialistas que investigaram aquele caso afirmaram que o animal avistado poderia ter sido um javali ou um cão doméstico aselvajado. Um cão que não consegue mais se socializar com humanos. Para o professor Marcelo Bordington, doutor em zoologia do Laboratório de Mastozoologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o animal avistado poderia ter sido um javali. Já para o tenente-coronel Edenilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental, o bicho poderia ser um lobo-guará, muito comum na região de Iguatemi. O ataque desses animais poderia ter ocorrido porque na região possui muitas matas, e esses animais possivelmente estavam bem perto da civilização, cruzando o caminho de alguém, como o caso da professora Regina. Porém, esse fato ainda nos dias de hoje continua sem explicação. Ninguém sabe de fato o que aconteceu. Seria mesmo um lobisomem, talvez um javali, ou até mesmo um lobo-guará? Bom, são perguntas que ainda não têm respostas. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal.
Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.